Olha para a sua tela agora. Vê esse pedido que acabou de entrar. Você está sorrindo porque viu a notificação de venda aprovada. Mas se você soubesse o que eu sei, você estaria chorando. Você acabou de cometer um suicídio financeiro em doses homeopáticas. Você ofereceu o tal do frete grátis, achando que estava sendo um gênio do marketing, mas a verdade é que você está pagando para o seu cliente vestir a sua marca. Você não é um empresário, você é um patrocinador de logística que não sabe fazer conta. E o pior, você acha que isso é o único jeito de vender. Eu recebi uma mensagem desesperada do Diego, um cara de 29 anos, sangue nos olhos, que montou uma marca de suplementos focada em alta performance. O Diego é aquele tipo de empreendedor que acorda às 5 da manhã, toma banho gelado e lê 3 livros por semana. Ele entende tudo de creatina, de proteína isolada e de pré-treino. Mas ele não entendia nada de última milha e de margem de contribuição. Ele me procurou num estado de exaustão mental que dava dó. Ele me disse o seguinte: Jonathan, eu bati 100 mil reais de faturamento este mês. Eu deveria estar comemorando. Mas eu olhei minha conta hoje e eu não tenho dinheiro para pagar o boleto da reposição da matéria-prima. Eu estou vendendo igual um louco, meu estoque está voando, mas o lucro sumiu. Eu acho que o frete grátis está me matando. O Diego é o retrato perfeito da vítima do efeito Amazon. Ele achava que, para competir no mundo digital, ele precisava oferecer as mesmas condições que os gigantes que têm bilhões em caixa. Ele colocou um banner gigante no site dele. Frete grátis para todo o Brasil acima de R$ 90. Sabe o que aconteceu? O caos se instalou na rotina dele. O Diego passava o dia inteiro carregando caixa para os correios, negociando com transportadora e respondendo cliente que morava no interior do Acre perguntando por que o suplemento de R$ 100 ainda não tinha chegado, sendo que o frete para lá custava R$ 85. Senta aqui comigo, Diego. Vamos abrir essa sua planilha de custos antes que você infarte. Você me disse que o seu pote de proteína custa R$ 60 para produzir. Você vende por 120. Uma margem de 100%, certo? Errado. Você paga 10% de imposto, lá se foram R$ 12. Você paga 5% para o gateway de pagamento, mais R$ 6. Você gasta, em média, R$ 15 de tráfego pago para fazer uma venda. Agora, soma o frete médio de R$ 25 que você prometeu de graça. 60 mais 12, mais 6, mais 15, mais 25. A conta dá R$ 118. Você está ganhando R$ 2 por pote de proteína, Diego. Se o cliente pedir para trocar o sabor, você já entrou no prejuízo. Se a caixa amassar no caminho e ele pedir devolução, você faliu. Essa é a ferida que ninguém tem coragem de cutucar no digital. O frete grátis não é um benefício, é um ralo de dinheiro que ninguém vê até o balde estar vazio. A maioria dos donos de e-commerce e lojas de varejo hoje em dia são apenas entregadores de luxo. Eles trabalham para as transportadoras. Eles geram volume para os correios e ficam com o risco e a dor de cabeça. O Diego estava carregando o peso de uma operação de R$ 100 mil nas costas para levar para casa menos do que um estagiário de banco. Eu fui até o galpão do Diego e o cenário era de guerra. Pilhas de caixas, etiquetas para todos os lados e ele, o dono do negócio, com as mãos sujas de fita adesiva conferindo o endereço. Ele não estava pensando em como melhorar a fórmula do suplemento. Ele não estava pensando em como escalar o LTV. Ele estava preocupado se o caminhão da transportadora ia passar antes das 5 da tarde. Ele estava preso no operacional mais baixo que existe, tudo porque ele tinha medo de que, se cobrasse o frete, o cliente ia embora para o concorrente. O Diego estava no limbo do volume, muita movimentação, pouco resultado. E o pior de tudo é que ele estava atraindo o cliente caçador de oportunidade. Aquele cara que compra uma vez, suga toda a margem do frete e nunca mais volta. O frete grátis, da forma que o Diego estava fazendo, era um veneno que matava o lucro no curto prazo e destruía a retenção no longo prazo. Eu olhei para o Diego e disse: nós vamos desligar esse banner de frete grátis agora. E nós vamos redesenhar a sua lógica de entrega. Ele quase caiu da cadeira. Mas, Jonathan, as vendas vão despencar. Eu respondi: que despenquem. É melhor vender R$ 10 mil com 3 mil de lucro
do que vender 100 mil com 2 mil de prejuízo. Nós vamos aprender a usar o frete como uma arma de faturamento, não como uma muleta de desespero. O que eu revelei para o Diego naquele galpão, no meio das caixas de proteína, é o que eu vou te mostrar agora. Existe uma técnica para cobrar o frete e fazer o cliente agradecer por isso. Existe um jeito de transformar o custo de entrega num motor de aumento de ticket médio. Mas para isso, você precisa ter estômago para demitir o cliente que só te dá prejuízo. O segredo da virada do Diego aconteceu em menos de 24 horas, e eu vou abrir essa caixa preta para você. Mas antes você precisa entender a mecânica da ilusão logística. Porque se você não entender que o frete grátis é uma mentira que você conta para si mesmo, você vai continuar sendo o escravo da transportadora até o dia que o seu CNPJ for cancelado. Olha bem para o seu fluxo de caixa agora e me diz: você é um empresário ou um doador de caridade para os Correios e para a Lodge? Porque o que eu vejo por aí é uma legião de donos de negócio que acham que o frete grátis é uma estratégia de marketing genial, quando na verdade é um câncer silencioso que corrói a sua margem de lucro até não sobrar nada além de cansaço e boletos vencidos. Você comemora o plim da venda no seu celular, mas se você soubesse o quanto de dinheiro está deixando na mesa para o dono da transportadora, você estaria chorando no canto da parede. Eu recebi o Gustavo no meu escritório, um cara de 38 anos, extremamente inteligente, que montou uma operação de manutenção de celular e venda de acessórios de alto padrão. O Gustavo é o tipo de cara que manja tudo de placa de vídeo, sabe trocar uma tela de iPhone às cegas e entende de tecnologia como poucos. Mas o Gustavo estava vivendo um pesadelo financeiro. Ele me procurou com as mãos trêmulas, segurando um relatório de faturamento que mostrava 80 mil reais por mês. Qualquer um diria que ele estava voando, mas o Gustavo me disse o seguinte: Jonathan, eu não aguento mais. Eu faturo 80 mil, gasto 60 mil entre peças e anúncios, e os 20 mil que deveriam ser meu lucro somem com o frete grátis que eu ofereço para não perder a venda de capas, carregadores e películas para o estado todo. No fim do mês, eu não tenho dinheiro para pagar o meu próprio prolabore de 5 mil reais. Eu sou um escravo do volume e da logística. O Gustavo é o retrato fiel do empreendedor que caiu na armadilha da conveniência moderna. Ele acreditava piamente que se ele cobrasse o frete de uma entrega de motoboy ou de um envio por correio, o cliente abandonaria o carrinho e compraria no Mercado Livre ou na Shopee. Para proteger a venda, ele oferecia frete grátis para qualquer compra acima de 100 reais. Sabe o que aconteceu? O caos se instalou na rotina dele. O Gustavo passava o dia inteiro respondendo mensagens de suporte de gente que morava a 40 quilômetros da loja dele, querendo uma película de 80 reais com entrega grátis. Ele estava vendendo o produto, pagando o anúncio e entregando o lucro na mão do motoboy. Senta aqui, Gustavo. Vamos abrir as entranhas desse seu gerenciador de anúncios e da sua planilha de expedição. Você está gastando uma fortuna para atrair o que eu chamo de cliente parasita. Aquele cara que só compra se tudo for por conta da casa. O frete grátis indiscriminado é um imã de gente que não valoriza o seu serviço técnico, que reclama de cada minuto de atraso na entrega e que não tem a menor lealdade à sua marca. Você está pagando para essas pessoas conhecerem o seu trabalho, e elas nunca mais vão voltar porque o seu negócio não tem base de valor, só tem oferta de logística. Eu fui analisar o site e o Instagram do Gustavo, e o banner de frete grátis era a coisa mais chamativa da página. Ele estava educando o cliente a focar no custo de entrega e não na solução técnica que ele trazia para o celular da pessoa. O caos na rotina dele era esse. Ele trabalhava 12, 14 horas por dia para gerenciar uma montanha de pedidos de acessórios pequenos, que no final das contas só serviam para alimentar o ecossistema das transportadoras. Ele estava no meio de um turbilhão, com as bancadas cheias de aparelhos para consertar, mas o bolso vazio porque o foco dele estava desviado para a venda de baixo valor com entrega subsidiada. O Gustavo estava no limbo da escala burra. Ele achava que a solução era vender mais acessórios para diluir o custo fixo. Mas quanto mais ele vendia com frete grátis, mais ele perdia dinheiro de forma proporcional. Era um balde furado onde ele tentava jogar água com uma mangueira de alta pressão, mas os furos do frete grátis eram maiores do que a entrada de capital líquido.
Ele estava a um passo de fechar a assistência técnica e voltar a ser empregado de alguém, frustrado e com o nome no Serasa. Eu olhei para o Gustavo e disse: "Nós vamos desligar esse banner agora. E nós vamos parar de tratar o frete como um custo e vamos começar a tratar como uma barreira de seleção de cliente." Ele me olhou com um medo profundo, quase pânico. "Mas, Jonathan, se eu cobrar 10 ou 15 reais de frete, minha taxa de conversão vai despencar." Eu respondi: "Que despenque? É melhor ter uma taxa de conversão de 1% com lucro real no bolso do que uma de 5% onde você paga para o motoboy trabalhar. Nós vamos demitir o frete grátis burro e vamos implementar a engenharia de ticket médio por necessidade." A virada de chave que eu ensinei para o Gustavo e que você precisa tatuar no seu cérebro é que o frete grátis é uma ferramenta de fechamento, não um direito adquirido do cliente. A nova lógica do Jonathan Business diz que você só oferece o frete quando ele serve para dobrar o lucro da transação, nunca para viabilizar uma venda que já nasce morta. Nós redesenhamos o modelo mental do Gustavo. Ele parou de se ver como um vendedor de capinhas e começou a se ver como um especialista em tecnologia móvel. O que eu mostrei para o Gustavo naquele dia foi o começo de uma revolução na assistência técnica dele. Nós paramos de ser reféns do medo de perder a venda e começamos a focar na saúde real do fluxo de caixa. O segredo que eu revelei para ele sobre o erro mortal do frete grátis mudou a percepção de valor de todo o serviço dele em menos de uma semana. E eu vou te mostrar exatamente como nós fizemos essa transição na parte 3, onde a gente vai para o campo de batalha ver os números reais. Mas antes você precisa entender que a ilusão da entrega gratuita é o que separa os amadores que quebram dos profissionais que ficam ricos. O Gustavo estava sentado na minha frente, com as mãos sujas de grafite de tela de celular e um olhar de quem não dormia direito há 3 semanas. Eu abri o notebook dele, entrei no gerenciador de anúncios e na planilha de faturamento e disse: "Gustavo, nós vamos parar de ser reféns da logística e vamos começar a ser estrategistas de margem. O seu problema não é que o frete é caro, o seu problema é que você usa o frete como um desconto disfarçado e isso atrai o pior tipo de cliente que existe." O primeiro passo no campo de batalha foi a implementação do que eu chamo de matriz de desvio de frete. Eu peguei a lista de todos os produtos da assistência técnica dele, desde as películas de R$ 10 até as baterias originais de R$ 400, e dividi em 2 categorias: produtos de conveniência e produtos de destino. Produtos de conveniência são aqueles que o cliente compra por impulso ou necessidade imediata, como uma capinha ou um cabo. Nesses produtos, o frete grátis é um crime. Se o cliente quer uma capa de R$ 50 e você paga 15 de motoboy, você acabou de jogar 30% do seu faturamento no lixo. Produtos de destino são aqueles que o cliente realmente precisa do seu serviço técnico, como uma troca de tela ou um reparo de placa. Nesses, o frete pode ser um investimento de fechamento. Nós mudamos o site do Gustavo em 1 hora. O banner de frete grátis acima de R$ 100 foi removido. No lugar dele, colocamos uma frase poderosa: "Entrega expressa segura. Receba em até 2 horas com seguro total contra quebras." Sabe o que aconteceu? O cliente que tem um celular de R$ 5.000 não quer frete grátis, ele quer segurança. Ele prefere pagar R$ 20 para um motoboy de confiança da loja do que ganhar frete grátis e o celular vir sacolejando na mochila de um entregador qualquer. Mas a parte real da estratégia veio nos números de ticket médio. Nós criamos uma regra de automação no carrinho de compras. Se o cliente adicionava uma película de R$ 80, o sistema calculava o frete de R$ 12. Mas, se ele adicionasse um kit de limpeza de tela ou um protetor de cabo, totalizando R$ 120, o frete continuava sendo R$ 12, mas o sistema dizia: "Adicione mais R$ 20 em produtos e ganhe um seguro de tela de 3 meses. Percebe a jogada? Eu não dei o frete. Eu dei um serviço de alto valor percebido e baixo custo para o Gustavo, que é o seguro ou a garantia estendida, para forçar o cliente a gastar mais. Em 10 dias, o ticket médio da loja do Gustavo saltou de R$ 95 para R$ 148. O custo do frete, que antes era uma despesa que ele assumia sozinho, agora era pago pelo cliente em 70% das vezes.
E os outros 30%? Eram vendas tão grandes que a margem sobrava com folga para cobrir a entrega. Mas aí veio a quebra de padrão, o desafio que quase fez o Gustavo dar um passo para trás. Na segunda semana da nova estratégia, um cliente antigo, que sempre comprava acessórios e mandava entregar de graça, ligou furioso. Gustavo, como assim agora você está cobrando R$ 15 de frete? Eu sou cliente fiel, sempre compro aqui. O Gustavo gelou. Ele pegou o telefone para pedir desculpas e dar o frete de graça. Eu coloquei a mão no ombro dele e fiz um sinal de não. Eu ditei o que ele deveria dizer. Seu Ricardo, eu entendo perfeitamente o seu ponto. A questão é que, para manter a qualidade das peças originais e a velocidade da nossa entrega técnica, nós profissionalizamos nossa logística. Eu não consigo mais embutir o custo do combustível e do risco do motoboy no preço do produto sem cair a qualidade. O senhor prefere pagar R$ 10 a menos no frete ou ter a certeza de que sua peça vai chegar testada e com garantia total de funcionamento? O seu Ricardo resmungou, mas pagou o frete. E sabe o que é o mais louco? Ele comprou mais 2 coisas naquela mesma ligação, porque sentiu que o Gustavo estava valorizando o próprio trabalho. Nós passamos para a fase de logística reversa lucrativa. O Gustavo começou a oferecer um serviço de busca e entrega para consertos de celular. Ele cobrava R$ 30 pelo frete de ida e volta. Antes, ele achava que o cliente não pagaria, mas nós posicionamos isso como comodidade VIP. O cliente não precisava sair do escritório, não precisava gastar com estacionamento no shopping e não perdia tempo no trânsito. O custo do motoboy para o Gustavo era de R$ 20, ou seja, ele começou a lucrar R$ 10 em cima do frete. O que antes era um ralo de dinheiro, virou uma nova linha de receita no balancete mensal. Eu mostrei para o Gustavo uma planilha comparativa. No mês anterior, ele tinha gasto R$ 6.800 apenas pagando fretes para clientes. No primeiro mês da estratégia Jonathan Business, o gasto com frete caiu para R$ 1.200 e ele arrecadou R$ 4.500 de cobrança de frete dos clientes. Uma virada de R$ 10.100 direto no lucro líquido, sem precisar vender nenhum único celular a mais, apenas parando de dar o que o cliente deveria pagar. O Gustavo começou a ver o dinheiro sobrar na conta. Ele conseguiu finalmente fazer o estoque de telas originais que ele tanto queria, o que aumentou a velocidade do serviço dele e, consequentemente, atraiu clientes de ainda mais alto padrão. O caos de corre-corre para entregar capinha de R$ 20 de graça acabou. Agora, o motoboy só saía se a conta fechasse no positivo. Mas o que eu vou te contar na parte final é o que realmente separou o Gustavo dos outros donos de assistência técnica da cidade. Existe um segredo sobre a percepção de grátis que nós usamos para aniquilar a concorrência sem dar um centavo de desconto no frete real, e como isso fez o faturamento dele bater recordes históricos no terceiro mês. Mas para isso, você precisa entender que o cérebro humano não odeia pagar frete, ele odeia sentir que está perdendo dinheiro. O que eu vou te revelar agora é o que separa os amadores que brincam de internet dos profissionais que constroem patrimônio real. O Gustavo estava com o faturamento estabilizado, a margem protegida e o lucro no bolso, mas faltava o golpe de mestre. Aquele movimento que faz o cliente não apenas aceitar pagar o frete, mas sentir que está saindo em vantagem ao fazer isso. É o que eu chamo de efeito de ancoragem logística reversa. Eu cheguei para o Gustavo e disse: Gustavo, o ser humano não odeia o frete. O ser humano odeia a sensação de desperdício. Se ele paga R$ 20 de frete para uma capinha de 50, ele sente que jogou dinheiro fora. Mas e se ele paga R$ 20 para ter um serviço que resolve um problema maior, ele sente que comprou tempo. Nós criamos o programa Concerto Turbo com Busca Blindada. O Gustavo parou de oferecer frete grátis para quem gastava muito e passou a oferecer frete prioritário grátis apenas para quem assinasse o plano de proteção anual da assistência. O plano custava R$ 99 por ano. Dava direito a uma troca de película de vidro por mês e frete grátis em qualquer serviço de busca e entrega de aparelhos para conserto. Presta atenção na jogada. O Gustavo arrecadou R$ 10.000 logo na primeira semana só com a venda dessas assinaturas. Esse dinheiro entrou limpo no caixa, sem custo de produto. E o mais importante, ele prendeu o cliente.
Agora, se o celular daquela pessoa quebrar, ela não vai pesquisar preço no vizinho. Ela vai ligar para o Gustavo, porque ela já pagou pelo frete através da assinatura. Isso é LTV na veia aplicado à logística. O frete deixou de ser um custo para o Gustavo e passou a ser o benefício que fideliza o cliente de alto padrão. A condição de vitória do Gustavo foi avassaladora. 3 meses depois da nossa primeira conversa naquele galpão bagunçado, o cenário era outro. O faturamento dele não era mais de R$ 80 mil, tinha saltado para R$ 130 mil por mês. Mas a mágica não estava no faturamento bruto, estava na última linha do balancete. Lembra que ele faturava 80 mil e não sobrava nada? Pois bem, com 130 mil de faturamento, aplicando a cobrança correta de frete e a ancoragem de serviços, o lucro líquido do Gustavo saltou para R$ 42 mil por mês. Ele parou de ser o entregador de luxo da cidade e se tornou o dono da maior e mais lucrativa assistência técnica da região. O Gustavo que eu vejo hoje é um homem calmo. Ele não corre mais atrás de motoboy desesperado. Ele tem uma equipe de entrega própria, paga pelos próprios clientes através das taxas de frete e das assinaturas. Ele trocou o carro, reformou a loja e, o mais importante, tem tempo para levar os filhos na escola sem ficar checando o celular a cada 5 minutos com medo de uma reclamação de entrega atrasada. Ele entendeu que o frete grátis é uma ilusão que destrói negócios. Ele aprendeu que valor se comunica com postura, não com esmola. Ele parou de competir com o Mercado Livre e começou a competir com a conveniência e a confiança. E você? Vai continuar sendo o patrocinador oficial das transportadoras? Vai continuar vendo o seu lucro ser engolido por um banner de frete grátis que você colocou por medo? O mercado não perdoa quem não sabe fazer conta. Cada real que você dá de frete, sem uma estratégia por trás, é um real a menos na educação dos seus filhos, na sua viagem de férias ou na expansão da sua empresa. O erro mortal do frete grátis foi revelado. O Diego, o Tiago e o Gustavo já saíram dessa armadilha. A pergunta agora é: você vai continuar no erro ou vai ter a coragem de cobrar o que o seu serviço vale? O campo de batalha está cheio de gente dando frete de graça e quebrando em silêncio. Eu prefiro que você seja o cara que cobra o frete, entrega a excelência e vê o lucro cair na conta todo santo dia. A estratégia está na sua mão. O passo a passo foi dado. Agora é com você. Executa ou continua pagando para trabalhar. O relógio do lucro está correndo e ele não espera por quem tem medo de precificar o próprio esforço.